Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, meu nome é Pedro, eu sou catequista aqui das redes, e hoje a gente vai conversar sobre um sacramento que eu tenho certeza que dá um friozinho na barriga de todo mundo, a confissão. Vocês vão ver que a confissão ela não é um bicho de 7 cabeças, porém ela tem requisitos para ser feita e nos fornece uma grande graça e tem fonte na Bíblia também. Então, sem enrolação, para a gente não prolongar muito este vídeo, vamos lá puxar a vinheta e bora conversar sobre confissão. A palavra confissão, ela vem do latim confessio. Confessio, no latim, significa proclamar ou reconhecer, o que faz sentido, porque nesse sacramento o fiel confessa os seus pecados a Deus através do sacerdote. E a confissão, pessoal, ela é o momento que a gente reconhece que é pecador e nós vamos lá porque nós queremos restaurar a graça que nós perdemos pelo pecado. Ou seja, queremos nos reintegrar ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. E o parágrafo 1422 do Catecismo, ele está deixando aqui, digamos assim, um presente para nós que nos confessamos. Porque nos reconhece como corajosos, porque de fato falar os nossos pecados para outras pessoas, independente de ser um padre ou não, é muito pesado, é complicado, tem a questão de vergonha, o medo e a humildade em reconhecer as nossas mazelas. E não é só diante do padre, é diante de Deus. Muita gente pergunta, mas o padre é um humano normal, por que eu tenho que confessar para eles? Em João 20, 23, Jesus fala que aqueles que eles perdoarem os pecados, ele está se referindo aos discípulos, aqui na terra seriam perdoados. Os que reprovarem os pecados vão ser reprovados também por Cristo. Isso chama-se autoridade sacerdotal. Tá, mas Jesus falou isso para os discípulos. Nenhum dos discípulos mais está vivo, então acabou essa história. Nada disso. Porque a autoridade sacerdotal, ela é transmitida através da sucessão apostólica, ou seja, vieram os apóstolos que passaram essa autoridade para os sucessores dele, que passaram para os sucessores e por aí vai. Até chegar nos nossos sacerdotes atuais, como vai chegar também nos futuros sacerdotes. E a confissão, como eu acabei de falar, não pode ser feita se a gente não reconhece que é pecador. Exemplos claros, Lucas 15, que é a passagem do filho pródigo, Salmo 51, versículos 3 e 4, Neemias 1, versículo 6 e Daniel 9, versículos 4 e 5. Ou seja, ali são exemplos claros de pessoas que reconheceram que eram pecadores e se confessaram. Confessam a Deus que são pecadores. Só que o parágrafo 1468, ele vai falar que a confissão tem origem nas obras e nas palavras de Jesus, porque ele desejava reconciliar os homens por meio da igreja. Então a gente já entendeu que a confissão não é balela, não é invenção. Está fundamentada na Bíblia, em João 20, 23, onde tem a autoridade sacerdotal, e nos mostra grandes exemplos nessas 4 passagens que eu citei. Catecismo que está confirmando, não sou eu que estou dizendo. Agora olha lá, gente. Quem pode receber e quem aplica? Quem vai te aplicar a absolvição dos pecados vão ser os sacerdotes, que são os padres, e os bispos, que têm o sacerdócio pleno. Sacerdotes e bispos, eles diretamente estão representando a Cristo. Há de ver que são eles que celebram a missa, fazendo o que Jesus fez na ceia. E receber? Quem pode? Todo mundo. Eu, você, os sacerdotes, bispos, diáconos, todos. Todos que são católicos, mas desde que sigam os requisitos que eu vou citar no próximo slide. E uma coisa que tem que ficar muito bem clara. Confissão não é o mesmo que conselho humano, porém é um ato sacramental. E olha o que o parágrafo 1467 está falando, sobre só os sacerdotes podem dar a confissão. Só quem recebeu a ordem sacramental que pode perdoar os pecados. Consequentemente, isso aí reflete-se na autoridade sacerdotal que eu expliquei lá na parte da base bíblica. Agora, requisitos para a confissão. Muita gente vai para o confessionário sem saber esses requisitos. Ou seja, há um grande risco de você estar invalidando sua confissão sem saber.
Os parágrafos 1450 ao 1452 vão explicar exatamente isso que eu vou falar. Porque, primeiro, antes de toda confissão, tem que fazer o exame de consciência. Como assim, catequista, exame de consciência? Eu vou tirar meu cérebro da cabeça e vou ver o que está escrito nele? Não, gente, claro que não. No exame de consciência, você vai analisar quais são seus atos, quais deles são pecados e se eles são mortais ou não. Aí depois você tem que se arrepender sinceramente. Aí que a gente tem que tomar cuidado com a questão de escrúpulos. E depois que você fez o exame de consciência e você percebeu que você se arrependeu verdadeiramente pelos pecados que você reconheceu, tu logicamente vai buscar a confissão. E você vai confessar completo. Desde os veniais, embora não seja obrigatório confessar, até os mortais. Os mortais sim você precisa confessar. Aí a gente tem que entender também o que é pecado mortal e venial, que vai ser o próximo slide. Aí tá bom, você confessou os pecados, o padre te deu absolvição, aí provavelmente ele vai te pedir o ato de contrição, tem que rezar. Se não souber de cabeça, você pode levar escrito, não tem problema. E depois isso é obrigatório. Ele te absolveu, mandou tu rezar o ato de contrição, ele vai te passar uma penitência. Tem que cumprir a penitência, porque isso também vai invalidar a sua confissão se você não fizer. Agora, pecado venial e pecado mortal. Nós temos várias doenças, as patologias. Eu gosto muito de usar essa metáfora, inclusive em catequese com os meus catequizandos. Que eu falo das patologias que são mais fortes e das patologias mais fracas, digamos assim. A patologia forte a gente vai comparar com o pecado mortal e as fracas com venial. E por que eu estou falando isso, gente? Parágrafos 1854 e 1855 do Catecismo. Eles vão falar que o pecado mortal, nossa vida com Deus é como um contrato. O mortal, ele rasga esse contrato. É uma doença que mata o seu estado de graça de vez. Por isso que eu coloquei como uma patologia mais forte. Enquanto que o venial, embora ele não rompa esse contrato, ele descumpre normas do contrato, ou seja, vai enfraquecendo tua graça até que vai te levar a um mortal. Não existe venial que vira mortal, mas existe mortal que vira venial. Eu vou explicar isso num vídeo à parte depois. Questão 6. Os efeitos. Todo sacramento tem efeitos, pessoal. Os parágrafos 1468 ao 1469 vão reforçar tudo que eu estou falando. Por quê? Efeitos da confissão. Reconciliação com Deus e com a igreja. Lembra que eu falei lá no número 1. Perdão de todos os pecados cometidos, desde que não sejam omitidos. Restabelecimento da graça santificante. E fortalecimento e paz interior. Aquela parte que eu tenho falado em todo o vídeo. Mistagogia. Toda vez que você vai se confessar, você pode observar. O padre está usando uma estola roxa. Porque o roxo significa justamente a penitência. E é o sacramento da penitência ali. A confissão, ela alivia espiritualmente e transforma o interior. Por isso a gente não pode se confessar se a gente não tiver o compromisso de sair diferente daquele confessionário. E nos permite contemplar a misericórdia e o amor divinos que ele nos fornece através da confissão. E os parágrafos 1458 ao 1457 ao 1459, eles nos vão dizer que a confissão nos permite experimentar o amor e a misericórdia divinos e também nos renovam por dentro, como a cor roxa liturgicamente representa a penitência. Ou seja, tudo que eu falei, Bíblia e Catecismo estão reforçando. Não tem como ser invenção. Então fico por aqui, espero que tenham gostado, deixe seu like, divulguem. Nós vamos concluir em breve essa parte de sacramentos, inclusive já elaborei o roteiro de fevereiro. Abraço, queridos irmãos e irmãs, obrigado por assistirem.